Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Menino, hoje eu vim falar aqui pra vocês. Menino, tá na reta final da política. Eu tava acompanhando, mas tô numa animação com todo pique do povo, sabe? Que agora não é mais trio, agora é só paredão. O povo atrás dos políticos, e os políticos aí mentindo com força, seu menino. E deixa eu falar pra vocês. Menino de 4 anos, a gente tem essa alegria nos interior, né? É vizinho brigando com vizinho, é vizinho brigando de mal com vizinho, é vizinho na porta dos povos dizendo que fulano é bom, ciclano é bom, e os povos lá mentindo com força. E antes de vocês irem votar nesse povo, assista esse vídeo aí, vai, e deixe teu comentário. Na política de interior é melhor que existe. Menino, não tem pra ninguém. Aí o coisa tá lá, né? O político dando aquele coisinha lá, aí ele fala assim, não sei o que, não sei o que. Eu fui à rua, não sei de onde. Aí tem um cavalo lá perto da maior vibrador, puxa saco, velho malho. Isso aí é de com força, viu? Político que tá de interior, o povo fica desbal, briga, menino, e o povo tá lá só mentindo lá pra ganhar um dinheirinho. 4 anos mamando na teta da vaca gorda, menino. Esse Maria. Olha, antigamente era melhor ainda, que só ganhava quem levava um trio grandão, aquele trio grandão. Hoje não, hoje é os paredão. Cada paredão maior do que o outro. Ave Maria, menino. E o povo é animação danado, e o fulano é bom, e aquele carro o dia todo passando pra cima e pra baixo lá, que a gente chega do trabalho e não consegue nem dormir. Ave Maria, um passa, e Beneditinho é bom, e não sei o que é bom, aí o outro passa, vem pro lado de cá, e tá rindo, vai pro lado de lá, é uma danação danada. Menino, é muito coisadinho. Ô rapaz, olha, eu vou falar pra vocês, chegar na sua casa prometendo que qualquer coisa que quiser dar, você pegue e vote em quem você quiser. Vote em quem você quiser, que o voto é sagrado. É tu e o negócio lá na hora. Só tic-tic. Vote em quem você quiser. Mas se quiser dar alguma coisa pro povo, pegue sim. Porque sabe por quê? Que depois que passa, menino, ele não vai mais na tua casa tomar água no pote. Não vai mais sentar na tua mesa. Nem no tamborete. Não vai ficar pegando o teu fio catarrento. Menino, porque é político para ganhar. O menino chega e tá com aquele catarro escorrendo e passar o dedo assim, sabe? Mal danado para ganhar. Pega o menino, deixa o bichinho, pega a camisa e passa assim na venta do menino. Capote tiver um cheiro de sovaco, 15 dias sem tomar banho, 15 dias. Menino, o cabo ele abraça, e esse aqui é o homem. Eita, mas é um negócio danado. E o cabo lá, eita, fulano não gosta de mim não, menino. Ele gosta do teu voto, tu vota nele. Eita, que eu tô com pior, viu? Vai me dar uma coisinha não? Vixe Maria, compra um remédio que eu voto bem. Aí, menino, ele quer teu voto. Teu voto ele quer, o teu voto. Batido, pra tu saber, sabe o quê? Eleger ele. Aí ele passa 4 anos, e vota na tua porta. Com a mesma conversa, esse é o menino. E a gente tá assim engraçado, que ele fala a mesma conversa que ele falou há 4 anos atrás. Tu acredita, né, desse jeito? Menino, o povo é coisadinho. O povo promete até que não tem. O mais interessante é que tá lá em cima do palanque. Deixa eu botar aqui, palanque, não sei o que. Aí o povo, não sei o que, e bandeira voa, e é fogo. Eu nunca vi um negócio tão coisadinho, buzina de carro de político. Ele passar sem ver por você, ele, buzina. Agora, depois da política, sai da frente, viu? Que a buzina dele nem pega. É desse jeito. Menino, eu fico observando, sabe? As coisas das políticas. E aqueles que vai lá na frente da televisão, do negócio da câmera, de meu nome é não sei o que, meu número é 2, 3, é aquele ali, viu? Aí aponta assim, ó, meu Jesus. E aqueles que eram famosos, que diz, eu sou ex-jogador do time da Baixada do Buraco. Vote em mim, eu tô aqui pelo esporte melhor. E o campo com aquele buraco danado, há 300 anos que o político vai ali e diz a mesma coisa. Mas não é desse jeito, é política de interior, seu menino. A política de interior é a mais coisadinha que tem, a animação. É a festa do povo, a política de interior.
e o povo briga, e o povo xinga. Menino, tu quer ver, danado, é quando uma vizinha vota numa coisinha e o outro vota em outra coisinha, né? Aí a vizinha fala assim, ô vizinha, vou votar no Zé do Aico. Ela diz, tu é doida, mulher, aquele homem presta! E não sei o que, menina, ela briga, defendendo o homem ali. Menino, isso é um negócio danado, né? Ave Maria. E o mais engraçado, quando eu era criança, que eu pegava muito aquele retratinho, né? Aquele santinho, que o povo agora a gente chama retrato, né? E o povo chama santinho, né? Aí pegava e pintava assim, ó, os dentes do... Menina, aquela era a alegria da criança. A gente pintava os dentes do candidato, era tudo podre. Menina, as camisas de candidato nunca sacava. Era passar 4 anos, pode deixar ela 4 anos, ela tá boazinha. O candidato com uma cabeçona, parecendo assim, a cabeça da Felizbinha assim. A gente fazia, sabe o que? Pegava assim, você fazia negócio de time, fazia um time e botava lá, camisa de time, fazia um olho nas costas, o candidato com a cabeçona desse tamanho, parecia que ele carregava um pinico na cabeça. E é desse jeito. Mas vou falar pra vocês, se for votar, vote consciente, viu? Vote em quem você quiser. Se quiser dar, minha filha, pegue. Quer dar, pegue com força. Tá oferecendo? Pegue. Vote quem você quiser, que o voto é sagrado. Não é esse negócio de dizer, eu sei quem vota em mim, mentira, não sabe não. Ele não sabe não, que ele pensa que engana a gente, mas também a gente é sabido, né? A gente é do interior, mas não é besta não, a gente sabidinho. Vote em quem você quiser, viu? É agora dia 15, Ave Maria, dia 15, já tá chegando, né? Vixe, agora que eles ficam danadinho mesmo, né? Menino, vote com força, mas vote com quem você achar que merece seu voto. Não vote com esses povos mentirosos não, que só tá na tua cidade de 4 anos não, só tá na tua porta de 4 anos não. Vote em quem você conhece, a pessoa que você vê que merece. Você fala assim, porque ali vale um votinho meu, né? Então, gente bonita, é desse jeito. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal. A roça não gostei, política do interior, é só alegria, é uma danação danada. Um beijo no coração e Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês que não é inscrito no canal, menino, se inscreve. Se inscreve no canal. Hoje eu tô com a vozinha meio coisada, mas se inscreve no canal, ativa o sininho. A roça não gostei e vem fazer parte da família da Santos Alagoinha e sua personagem Filipina, a mais bonita e chamudeu da plataforma do YouTube. Ai, Maria, a roça, seu menino. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe, viu? Ô, menininho, a roça, menino, a roça não gostei, viu?